Boa noite, a paz, vocês estão bem? Amém. Primeiro livro de Reis, capítulo 17, versículo de 1 a 6 diz assim: Ora, Elias de Tisbe, em Gileade, disse a Acabe: Juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem eu sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Depois disso, a palavra do Senhor veio a Elias: Saia daqui, vá para o leste e esconda-se perto do riacho de Querite, a leste do Jordão. Você beberá do rio, e dei ordem aos corvos para o alimentarem lá. E ele fez o que o Senhor lhe tinha dito. Foi para o riacho de Querite, a leste do Jordão, e ficou lá. Os corvos lhe traziam pão e carne de manhã e de tarde, e ele bebia a água do riacho. A palavra de hoje para mim e para você é: quando Deus nos leva a depender dEle. Quando nós estávamos lá em Dallas, quando nós chegamos e nós mostramos o velho Texas, que foi o primeiro lugar que a gente foi visitar, e que vocês viram o pastor no touro, muitos de vocês viram. Nós lembramos muito dessa passagem porque os corvos estavam todos ali. A gente viu cara a cara, porque normalmente você não consegue ver um corvo, né? Ele está sempre voando, ele está sempre longe. E eles estavam todos ali em volta. E a gente falava lá, os corvos de Elias, os corvos que cuidaram de Elias. Nós ouvimos muitas histórias naquele lugar, como eu falei no domingo. E quando o Senhor vai nos dizendo quando contar, a gente traz aqui para vocês. E eu quero compartilhar a história de um rapaz que nos serviu no tempo que nós estivemos lá. Foi um deles. Vários outros nos serviram, mas essa história falou muito ao nosso coração. Quando nós fomos comer, ele sentou e começou a compartilhar. A gente perguntou: o que você veio fazer aqui? E ele contou a história dele, que desde criança ele foi para o Japão. Ele foi morar com toda a família no Japão. Ele cresceu, ele trabalhou, ele conquistou muitas coisas e conheceu Jesus naquele lugar. Entrou numa igreja, a família se converteu e ele era muito atuante no ministério. Ele tinha um ministério forte, ele ajudava os pastores, a esposa, toda a casa dele. E ele nunca pensou que fosse largar o Japão, porque ele estava totalmente estabilizado naquele lugar. Tudo aquilo que ele tinha sonhado, ele estava trabalhando com aquilo que ele gostava, ele estava servindo ao Senhor que ele amava, o que ele desejava fazer. Ele não tinha motivos para sair de lá. Mas tem muitos momentos que Deus te tira de um lugar para te ensinar a depender dEle. Então o Senhor diz para ele para largar tudo e ir para um outro lugar. E mostrou o Cefenai, que é o Instituto Cristo para as Nações, que é onde o pastor falou no domingo para vocês, que é uma escola de missões, de ministérios, é uma faculdade de ministérios. São vários os ministérios. E como funciona? Muitos alunos pagam para ter esse ensino lá. Tem de 1, 2 e 3 anos. Então você vai lá e você fica por 1 ano, por 2, por 3, pagando para estudar, para aprender, para sair de lá preparado. Ou você pode participar de um processo de bolsas de estudo. E quando você participa de um processo de bolsas de estudo, você estuda e serve o instituto. E era exatamente assim que ele foi para lá. Ele vendeu tudo que ele tinha, pegou a família, a esposa, o filho e foi para o Cefenai. Lá, quem vai morar lá, quem vai estudar lá, tem o alojamento dos estudantes. Então tem as casas com as famílias, são famílias que vão para lá. Então todas as economias, tudo aquilo que ele juntou, ele foi para lá diante de uma palavra do Senhor. E eles começaram a estudar. O filho foi colocado no colégio. E dia após dia eles aprendendo mais o dinheiro, indo embora. Até que ele foi ficando preocupado. E ele falou: Senhor, está acabando. E Deus dizendo: confia em mim, eu trouxe você para cá, confia em mim, assim como Ele faz comigo. E aí, de repente, eles começam a vivenciar um momento de que realmente o dinheiro ia acabar.
ao ponto do filho pedir alguma coisa e ele não ter para dar. E aí o menino ia orar, o menino ia pedir para Deus. E aí aquela história maravilhosa dos milagres de Deus, de pessoas chegando, parando o carro e dizendo: vim trazer umas comprinhas para vocês. E era tudo aquilo que o menino tinha pedido para o Senhor. Mas chegou um momento, e ele falou assim para nós pastores, chegou um momento que eu falei: Senhor, eu sou um pai de família, Deus, não me deixa ver o meu filho passar fome, não me deixa não poder cuidar da minha casa, da minha esposa. Eu sempre fiz isso, eu estou aqui porque eu sei que o Senhor me trouxe para cá. Não me deixa ver aquilo que eu não quero ver e nem viver aquilo que eu não quero viver. E Deus disse uma frase para ele: filho, eu quero que você coma na minha mão. Essa frase é usada de uma maneira errada por os homens, não é? Quando você vê alguém dizendo assim: você vai comer na minha mão, ela está dizendo assim: ó, você vai ficar na minha dependência, você vai depender de mim, eu que estou mandando agora na situação. Porque o homem é assim, ele quer que o outro dependa dele, mas por algo ruim, porque ele quer mandar, porque ele quer estar acima, ele quer estar no controle da situação. Mas essa frase, Deus falou para ele assim: filho, eu quero que você coma na minha mão. E comer na mão de Deus é viver na dependência de Deus. Porque em nenhum momento, nenhum dia faltou nada para ele. E ele estava dizendo que quando realmente não tinha mais nada, ele estava naquela época trabalhando, recepcionando alunos que estavam chegando lá, os novos alunos. E famílias começaram a chegar. E de repente ele e a esposa, eles começaram a recepcionar uma das famílias. E ao contrário de outros alunos, essa família, ela estava lá porque estava bancando, ela estava pagando para estudar. Ficaram nos alojamentos e ele foi o responsável por inseri-los no instituto. E de repente um dia ele está em casa, toca a campainha. E é esse novo aluno dizendo assim, com a família dele, dizendo assim: olha, Deus falou comigo. E ele pediu para que a partir de hoje, até o último dia que ele vai me dizer quando será, eu vou dar uma oferta de amor todo mês para você, porque eu posso dar. E o valor era exatamente todas as contas que ele precisava por mês. Isso é comer na mão de Deus. E eu perguntei: e aí, ainda está rolando a oferta? Ele falou assim: tá, porque Deus ainda não mandou encerrar. Ele ficou constrangido. Ele conta pra gente que ele ficou constrangido. Na hora ele falou pro rapaz: não, pelo amor de Deus, não tem nada a ver, não, porque eu não expliquei, mas eles não podem trabalhar. Quando você está como bolsista, você só serve, mas você não pode fazer bico, você não pode trabalhar, você tem que viver na dependência. É uma escola mesmo. Então ele falou assim: não precisa, porque ele falou assim: meu Deus, esse homem agora eu vou ficar devendo alguma coisa para ele. Coisa de orgulho, quando a gente, ser humano, bate o orgulho. E ele falou assim: não, você não está entendendo, não tem a ver com você, eu estou te conhecendo agora, tem a ver com o que Deus acabou de mandar eu fazer, e eu vou fazer, você querendo ou não, todo mês vai estar esse dinheiro na sua conta. Vale a pena comer na mão do Senhor. Vale a pena. Não foi uma, não foi duas, foram várias vezes que nós experimentamos o que é comer da mão do Senhor, e até hoje é assim. Porque é o Senhor que manda a provisão para cada um de nós. Antes mesmo de você receber, é Ele que está mandando. E às vezes a gente acha que é dono de alguma coisa, que produz alguma coisa. A gente não produz nada. Tudo que a gente recebe é o Senhor que dá. É porque Ele solta o dinheiro do céu, né? Eu falo, o dinheiro cai do céu, cai do céu. Porque é Ele que é o dono do dinheiro. Ele que é o dono da provisão de todas as coisas. É Ele que faz brotar o alimento. É Ele que faz tudo. É Ele que cria todas as coisas. Então vale a pena, porque é isso que Ele fez com Elias. Ele falou: vai para lá, porque os corvos vão levar pão e carne para você. Você consegue imaginar um corvo chegando com pão e carne para você?
um animal que gosta de comer carne, trazendo um riacho só para você ali, porque quando o riacho secou, Deus deu uma nova direção para ele: sai daí e vai para outro lugar. Vale a pena. Eu sei que essa palavra tem endereço certo, está falando com muitos corações, porque muitos de nós vivemos na dependência de Deus, e às vezes a gente se desespera, às vezes a gente quer fazer na força do nosso braço, a gente quer ajudar o Senhor. Ele está dizendo: você só precisa comer na minha mão, é obedecer o que eu estou mandando você fazer, confiar em mim e esperar, porque eu vou trazer tudo o que você precisa. Você não precisa saber como, nem que meio que Ele vai fazer. Você só precisa ter a certeza, a convicção de que se você está no centro da vontade do Senhor, que se você se entregou, como a gente acabou de cantar, como oferta no altar do Senhor, que a sua vida é uma oferta para Ele, fica sossegado. Você está comendo na melhor de todas as mãos que podem existir. É aquela que não falha, é aquela que não revida, é aquela que não espera nada em troca, é aquela que ama, é aquela que cuida, é aquela que conhece o ontem, o hoje e o amanhã. Descansa no Senhor. Se você está precisando depender do Senhor, ter essa convicção, se você está relutando, você está com medo, o Senhor diz agora: filho, filha, eu quero que você aprenda a comer na minha mão. Feche seus olhos. Obrigada, Senhor. Como é bom provar da tua bondade todos os dias. Às vezes o Senhor até deixa a gente achar que faz alguma coisa, o Senhor até deixa a gente pensar que pode produzir alguma coisa, mas tudo vem do Senhor. O Senhor nunca escolhe alguém sem que o Senhor não cuide dessa pessoa. Todas as vezes que o Senhor dá uma direção, todas as vezes que o Senhor pede algo, o Senhor está cuidando em todo momento. Todo filho que te recebe, que te aceita, Jesus, não tem como, o Senhor nunca desampara, o Senhor nunca abandona. O Senhor sempre irá prover todas as coisas. Obrigada, Senhor, porque conseguimos discernir a mão do homem e a tua mão que não falha, a tua mão que é perfeita, e a tua mão que sabe dar exatamente aquilo que precisamos, nem a mais, nem a menos, mas exatamente aquilo que precisamos. E cada estação, a porção aumenta, porque quanto mais caminhamos com o Senhor, mais renúncias precisamos fazer. E para cada renúncia vem a bênção, para cada renúncia vem a provisão. Eu te agradeço por essa palavra, porque eu sei que o Senhor é o mesmo Deus que está em Dallas, é o Deus que está aqui no Brasil, é o Deus que está em todos os lugares, realizando milagres, cuidando e fazendo filhos comerem na sua mão, porque o Senhor quer mostrar a sua bondade, o Senhor quer mostrar o seu amor e o seu cuidado. Por isso eu já te agradeço por essa palavra, em nome de Jesus, amém. Aplauda o Senhor, glória a Deus.